Eu estava acompanhando um vídeo, uma pessoa que eu gosto bastante no YouTube, é, e aí isso me fez refletir sobre uma coisa. Eu tenho feito também alguns vídeos tentando ensinar um pouquinho, é, dado os feedbacks que eu já recebi há um tempo sobre pessoas que vêm às minhas monitorias e que, assim, perguntam, velho, como é que você consegue conciliar a monitoria, como é que você consegue conciliar a faculdade, o estágio e todos os outros projetos que eu fiz. Na minha cabeça, essas perguntas ficavam voando assim um pouco e eu nunca entendi exatamente o porquê. Eu não sou nenhum gênio, nada disso. É, e aí, vendo um pouquinho desse vídeo, eu acho que eu tenho algo a mais a contribuir. Eu vou fazer um pouco mais a partir de hoje, vídeos mais longos, e aí eu vou tentar cortar os vídeos em formato mais digerível, com drops ou coisas assim, para poder tentar agregar as pessoas que gostam de um conteúdo mais rápido e as pessoas que gostam de conteúdo mais devagar. Eu espero que ao final desse empreendimento, que quer que seja, eu consiga colocar tudo o que eu acho que faz diferença na minha vida, a nível de estudo e a nível de produtividade, na faculdade especificamente, em vídeo, para que consiga agregar, sei lá, pessoas. É, Bom, primeiro de tudo, eu queria contar uma história. Não sei se isso é familiar para você, certamente é. Se você é estudante de engenharia, né, se está seguindo esse canal, é, certamente você já se deparou com a seguinte situação. Você começa o semestre até animado, isso desde o primeiro, né? Principalmente o primeiro, na verdade, você começa animado. Você começa o semestre animado e você começa a ir para as aulas. Você começa o semestre animado e você começa a ir para as aulas. É, E aí, indo para as aulas, as primeiras aulas você até consegue prestar atenção, você se promete que naquele ano, naquele semestre, você vai prestar atenção um pouco mais nas aulas, você vai se esforçar um pouco mais. Ao longo da passagem da primeira unidade do semestre, seu foco vai caindo até que chega a prova, dependendo do curso que você faça, são 3 provas por semestre, ou 2, ou uma, enfim, ou, enfim, mais que isso. E e aí, no meio dessa primeira unidade, seu desempenho já vai caindo, e aí a prova começa a se aproximar. Você percebe que perdeu algumas aulas, você percebe que tem algumas partes do assunto que você não está bem afiado ainda, ou na verdade nenhuma das partes você está bem afiado ainda, e você se coloca numa condição de estudar muito em pouco tempo. E a maior parte das pessoas que consegue ter bons resultados com isso, inclusive vai pensar que isso é algum tipo de dom, algum tipo de coisa massa que ela tem na cabeça, ela tem condição de estudar muito pouco para terminar a prova e ir bem. E para algumas pessoas nem isso, né? Para algumas pessoas simplesmente vão existir as provas, ela vai fazer as provas, algumas delas ela vai se dar bem, algumas delas ela vai se dar mal, a maior parte das pessoas até se dá mal na maior parte das provas na primeira unidade. E aí o que acontece é o seguinte, você começa a refletir e diz, olha, vou desistir da matéria, eu vou continuar. A depender da nota da pessoa, ela tenta na segunda prova, enfim, na segunda e terceira, é, e aí tenta com mais afinco ou com menos afinco, né? Porque, claro, se ela tirou uma nota muito baixa, quais são as chances dela passar na prova da segunda unidade ou na prova da terceira unidade, enfim. E independente do afinco que a pessoa reflita e se prometa a fazer, acontece a mesma coisa. Vai começar a estudar num ritmo maior, ao longo do tempo o ritmo vai caindo, quando chegam as provas, de novo aquela correria. É, E aí eu imagino que a maior parte das pessoas se identifique com isso, eu cheguei a me identificar com isso também, mas em algum momento, tem motivos para isso, eu mudei meu comportamento. Eu consegui desenvolver na minha cabeça uma capacidade interessante de. Quando começam as disciplinas, eu não começo pauleira, eu começo com um ritmo estável e eu mantenho esse ritmo estável ao longo de todo o semestre. E eu talvez tenha descoberto o ponto-chave, a quantidade-chave de horas e a quantidade de esforço que eu preciso manter estável de forma constante, de forma que não me canse, né? É, e que me permita passar pelo semestre inteiro fazendo tudo o que eu quero fazer além da faculdade, né? Conciliando todas as atividades paralelas.
conciliando estágio, essas coisas, de forma que não fique tão estressante. Claro que existe o eventual nervosismo antes de prova, mas é aquele nervosismo sabendo que eu estou razoavelmente preparado. Também existem matérias mais difíceis e matérias mais fáceis, mas eu nunca cheguei perto de perder em matéria nenhuma, né, de precisar ir para final, recuperação, ou o que quer que seja, no seu curso de engenharia. E eu tenho duas coisas principais para falar sobre. Primeiro, eu estou te convidando a você sair um pouco dessa perspectiva. Você não precisa ser a pessoa que vai estudar muito no começo, vai parar de estudar no meio, vai estudar muito no final e o seu resultado está à sorte. Você tem a capacidade interna de ser uma pessoa que estuda com constância e pouco, esse é o ponto-chave, comparado à maior parte do tempo que você está estudando quase todos os dias, no começo ou no final, no próximo da prova ou no começo da matéria, né? Pelo menos se esforçando o equivalente. Você vai comparado a isso, a estudar pouco e estudando pouco, rendendo muito. Esse é o ponto-chave. Então eu estou te convidando a essa nova perspectiva. E como é que você faz isso? Dois principais pontos-chave. Na minha cabeça é sempre a questão de organização e disciplina. Organização você precisa ter, porque você precisa saber de antemão tudo o que você vai precisar fazer na matéria, ou precisar fazer na faculdade no geral, ou precisar fazer no curso no geral, se a gente está falando de organização em um escopo grande, e você precisa saber tudo o que você precisa fazer para passar pela disciplina ou pelo semestre num ritmo que seja em que você consiga fazer tudo e num ritmo que não te canse. Você precisa de organização para isso. E não é pouca organização, é muita organização. É organização no nível que a maior parte das pessoas ainda talvez não esteja habituada a fazer, a ter. E a segunda coisa que é disciplina. E disciplina não digo no sentido ultraconservador, né? No sentido você precisa fazer tudo o que você colocou na sua cabeça para fazer sempre e não há discussão e é isso aí. Rigidez geralmente atrapalha o fluxo das coisas no longo prazo. Se você for muito rígido consigo mesmo no começo, no meio ou no final do semestre, eventualmente você vai se cansar. Eu vou colocar publicações no Instagram e de imagens mostrando mais ou menos como eu me organizo e como eu executo minhas tarefas. Mas em essência, o que você precisa fazer é se organizar. E se organizar como? A primeira coisa que eu sempre faço, que já identifiquei, que é um pouco diferente do que as pessoas fazem, é eu abro uma conta em um... Não abro não, eu já abri, mas eu uso uma conta em um aplicativo de organização. Qualquer que seja, eu uso o Trello, mas você pode... Tem vários outros e tem tantos que você pode escolher ao seu bel prazer, a depender da estética ou a depender da usabilidade do que você quer fazer. Mas enfim, eu abro a conta no aplicativo de organização e eu crio uma aba ou uma seção ou uma parte, um ambiente qualquer para cada uma das matérias que eu vou pegar. E nessa primeira parte você vai ter sempre um tópico lá em cima que eu chamo de datas da prova, né? Mas não é só datas da prova, são informações gerais da disciplina. Então, data de prova é importante. Data de prova, trabalho, atividades avaliadas, no geral. E, além disso, quais são os horários da disciplina? Além disso, quais são os livros que a gente vai utilizar na disciplina? Quais são os livros que a gente vai estudar e tudo? Todas as informações que são relevantes ao longo do curso. E não tem como pecar pelo excesso nesse caso. Você deve anotar ali de forma estruturada e organizada, claro, porque você precisa poder entender depois o que você fez. Mas você deve anotar ali tudo o que pode ser relevante no longo prazo, mesmo que você não acredite que vá ser, é importante que você anote. Isso para cada uma das disciplinas. E como é que você faz isso indo a todas as aulas? Eu vou chegar lá. A parte da disciplina. Mas então, o primeiro passo é você se organizar. Se organizar como? Separa uma aba para cada disciplina. Dentro da aba disciplina, a primeira coisa que você vai colocar são todas as informações relevantes no geral
para a disciplina, não tem a ver com aula, não tem a ver com assunto, não tem a ver com nada, só com informações relevantes. Pronto. Depois das informações relevantes, você vai colocar uma seçãozinha dessa no Trello, são cartões, né? Posso mostrar depois, mas uma seçãozinha dessa para cada aula. E o ponto-chave do que você vai fazer é, cada aula você precisa estudar antes da aula. Eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas se vocês já tiveram a oportunidade de, ou vocês mesmos, ou algum professor, dar alguma aula de revisão geral de alguma coisa antes de prova, geralmente essas aulas, para mim, são as mais efetivas, aulas de revisão. Aulas em que eu já sei o assunto e eu só vou ter a oportunidade ali de relembrar detalhes do assunto que eu não lembrava e de reestruturar, reorganizar partes do assunto que eu já lembrava, mas talvez estejam meio confusos na minha cabeça. Inclusive assuntos que eu nem lembrava que estavam confusos na minha cabeça. Então, se você fizer isso, se você organizar e se você perguntar para o seu professor sempre antecipadamente qual vai ser o assunto da aula, todas as suas aulas mesmo do professor serão revisão. Deixa isso sedimentar um pouco na sua cabeça, porque eu acredito que é uma das principais partes uma das principais coisas do meu comportamento que gera bastante resultado. Porque geralmente quando eu estudo e eu organizo o horário certinho de eu estudar cada uma das disciplinas, eu estudo antecipadamente. Eu estudo para o assunto que está por vir, não para o assunto que já aconteceu. Por quê? Porque geralmente quando eu já estudei para o assunto que esteve por vir na aula passada, eu já revisei na aula passada. Se eu pegar o assunto novamente, ele vai ser chato, eu já sei tudo, eu já lembro de tudo com relativa segurança. Então, estudo antecipado. Estudo antecipado é fundamental. É o que vai gerar mais resultado por menos tempo de estudo. É o que me permite estudar 1 hora por dia, excluindo finais de semana e feriados, ou quando eu quiser, na verdade. Estudar 1 hora por dia e só. Entendeu? Claro que excluindo trabalhos, provas. A segunda parte que eu quero discutir é sobre a organização e é sobre a disciplina. Do que se trata essa disciplina? Disciplina, mais uma vez, do jeito que eu falei, não é no senso estrito. Não é disciplina, sua capacidade de fazer as coisas, sua força de vontade, não. Tem a ver com pegar o que você organizou, ou seja, pegar cada uma das abazinhas que você criou no Trello sobre os estudos que você fez antecipadamente, efetivamente fazer isso, né? Você efetivamente ir para todas as aulas, você ter todas as revisões, e uma das coisas que é importante, que são importantes, se você for executar essa atividade, essa ideia de você estudar 1 hora por dia fazendo só revisões, ou seja, você estuda antecipado para a aula em si, você já está vendo o assunto pela segunda vez, você precisa prestar atenção na aula. Essa é a parte da disciplina também. Então, se você planeja fazer da aula efetiva do seu professor uma revisão, você precisa garantir que você também vai prestar atenção na aula, que muitas vezes acontece. São pessoas fazendo essa questão do estudo antecipado, chega para a aula, já sei tudo, não presta atenção. Não. Você não sabe tudo, você está aproveitando ali para lembrar os assuntos. Você só tem a impressão de que você sabe tudo porque você já estudou antecipadamente o assunto. Você não sabe tudo. Você está usando aquilo ali, aquela aula, para sedimentar os conteúdos que são importantes e eventualmente coisas que você não tenha visto ou coisas que você nem lembra de ter estudado antecipadamente. Bom, a organização é isso. E a disciplina vem junto com a organização porque você precisa efetivamente executar o que você está se propondo. Como eu comecei a falar, criar a primeira parte de todas as disciplinas com as coisas importantes. Fazer um cartão para todas as aulas, discutindo e resumindo os assuntos das próximas aulas que vão acontecer em cada uma delas. Depois você assiste às aulas e assiste às aulas prestando atenção. Prestando atenção efetivamente. Depois disso, depois da aula ou durante a aula, na verdade, você vai, ao invés de ir escrevendo notas sobre as aulas, escrevendo coisas sobre as aulas, sobre a aula, você vai pegar aquilo que você já escreveu e você já resumiu em estudo e você vai criar notas ou comentários ou coisas no material que você já fez. É uma coisa retroativa, uma coisa que se refere ao passado, né? Isso é mais efetivo porque permite que você escreva menos, mas você ainda está escrevendo sobre o assunto. Você tem o benefício de sedimentar o assunto melhor usando a escrita, e você tem o benefício de sedimentar o assunto melhor com a escrita, e você tem
você não tem o malefício de, às vezes tem muita coisa para escrever e você acaba se concentrando em escrever ao invés de estudar, né, de prestar atenção. Então, esses são os dois principais princípios fundamentais. Organização e disciplina. Organização para planejamento antecipado, e não só planejamento antecipado de longo prazo, de curto prazo também. Você tem que se preocupar na organização com quão executável é aquela tarefa. Não adianta nada se você selecionar para o seu dia seguinte acabar com todo o assunto acumulado que você tem de uma matéria. No dia seguinte isso não vai acontecer. E, na verdade, não só não vai acontecer, como você vai perceber que você não conseguiu fazer isso quando você for se botar para você fazer a coisa que você disse que ia fazer, e você vai se sentir mal, você vai se sentir jogando coisa para frente, jogando coisa para o futuro. Então, organização de longo, médio e curto prazo, eu posso falar mais sobre isso, o que isso significa e tal depois. E disciplina. Disciplina é importante, porque você precisa executar aquilo que você propôs a fazer. Se você está se planejando para o seu semestre ser fácil, você precisa garantir que você está fazendo tudo o que você está planejando para o seu semestre ser fácil, para que ele efetivamente seja fácil. Isso é importante. Tem muito mais detalhes sobre isso. Vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas eu queria deixar isso claro. A organização é importante, disciplina é importante. E ambas juntas vão permitir que você tenha um semestre muito tranquilo, mais do que as pessoas meio que pensam. Né? Dá para você passar o curso todo de engenharia sem perder matéria nenhuma? Dá. E eu arrisco dizer que, mediante esses dois princípios, se você executar esses dois princípios, não só dá, como é fácil.